Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Les Misérables de Maçon. Eu normalmente faço meus vídeos no YouTube, mas hoje, com alguma exceção, eu irei fazer esse vídeo aqui. Eu estou trabalhando, eu deixei de publicar aqui os outros vídeos em relação à história dos judeus, porque eu estou a fazer uma análise nos vídeos do Alexander Dugin. E o que eu posso vos dizer nesse momento é que, de facto, a grande tribulação já começou e eu, como já repeti aqui, se a ONU desejar de facto acabar com essa guerra e prevenir outras guerras no futuro, eu estarei aqui pronto para manifestar. Até lá, o que eu quero vos deixar é, de facto, isso aqui não é nenhum vídeo, não é nenhuma tentativa de fazer um vídeo apelativo com esse tema, como fazem os evangélicos. Não é essa a ideia. Olá, tio Cid, seja bem-vindo. A ideia aqui é pura e simplesmente alertar-vos de que, de facto, nós já temos todos, não todos os elementos, mas parte dos elementos ao qual define o início da tribulação. E é muito importante nós, nesse momento, estarmos atentos. E por que eu digo isso? Porque todos aqueles que, de facto, são maçons ou participam de alguma sociedade secreta, nós estaremos em risco. E por quê? Porque é uma guerra contra a liberdade. Essa é a guerra que está sendo travada agora, e daí a importância de a Ucrânia vencer a guerra e tomar por definitivamente o seu território. Então, eu vou passar a explicar o porquê que a tribulação já começou de facto. Muito diferente daquilo que falam muitos evangélicos por aí. Nós temos aqui duas linhas, como já expliquei no canal, como já expliquei no YouTube. Nós temos uma linha que segue a Bíblia, a tentar criar as condições para que o Messias venha, e nós temos uma linha que segue Nostradamus. Dentro dessas duas linhas, nós podemos pegar alguns pontos como, por exemplo, a criação do templo. Para a vinda do Messias, o templo tem que ser criado. Mas o templo já existe. Vocês talvez não o vejam, mas ele já existe. E ele já existe aonde? Em Jerusalém? Não, ele existe no Brasil. Agora pense, a questão aqui que eu tento vos dizer, já tentei vos ensinar é, quando nós temos uma visão do futuro, ela se torna uma fatalidade, o que significa que ela será inevitável, ela irá rumar para aquele caminho. Não será uma questão de escolha nossa ou não. Ela é inevitável, ela irá acontecer, porque nós, basicamente, fixamos um momento dentro de várias possibilidades. Mas ninguém aqui diz, se tu leres a Bíblia com atenção, que o terceiro templo tem que ser justamente em Israel. Tu deduzes que o terceiro templo deve ser em Israel, porque o primeiro foi lá e o segundo lá, foi também construído lá, então o terceiro provavelmente também deverá ser lá. Mas não, essa é a questão. Não diz especificamente que será lá em Israel. Diz que haverá o terceiro templo. Essa é o ponto. E o terceiro templo, de fato, ele já existe. Existe uma cópia no Brasil. Pronto. Pode não ser aquilo que se espera, mas, de fato, existe. O segundo ponto, ainda dentro dessa linha da Bíblia, vai em encontro com os 10 reinos. Que aqui é que entra a Ucrânia, e aqui é que entra também a Rússia. Porque o Messias, ele vem para ser o rei dos reis. Só que tu só pode ser rei de reis se existirem reis, correto? É uma coisa lógica, uma afirmação bastante lógica. Mas serão 10 reinados. E é o que hoje a Rússia está a tentar fazer. A Rússia está a tentar dividir o mundo. Daí que eles tentam mostrar uma fraqueza por parte dos Estados Unidos, por parte da NATO e também por parte da União Europeia. Daí a invasão da Crimeia e a invasão do Donbass.
Daí que a Rússia apoia a Síria, não porque ele concorda com o Bashar al-Assad ou porque ele é super amigo do Bashar al-Assad, não, é somente para mostrar a fraqueza que tem os Estados Unidos, que tem a NATO e que tem a Europa. E tudo por quê? Porque as pessoas têm medo das bombas nucleares. Esse é o problema. E eles estão a jogar bastante com isso. Estão a jogar justamente com esse medo. Daí o que nós vamos ter aqui? Então temos a criação do templo, temos também os 10 reinos e mais do que isso, ainda pegando aqui pela linha bíblica, nós vamos ter uma guerra de 27 anos, que na verdade, como vocês já perceberam, a Bíblia não é explícita, ela não diz exatamente o que vai acontecer. Ela te dá uma menção, porque é uma visão, porque o profeta ele teve uma visão de algo. E essa guerra dos 27 pode ser a guerra dos 27 da Europa, quer dizer, União Europeia. Seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo, Joel Silva e seja bem-vindo, Santana. Muito obrigado pela vossa participação. Então, como eu estava aqui referindo, a guerra de 27 anos pode ser a guerra dos 27, porque é justamente o número de países membros que compõem a União Europeia. Agora, indo para o lado de Nostradamus, nós temos aqui 4 pontos bastante interessantes. O primeiro ponto que Nostradamus diz que haverá muitas revoltas públicas, e é o que nós já estamos a ter já de alguns anos para cá, e aumentou muito mais agora com a questão do Covid. Muita revolta pública, muito descontentamento público. Outro ponto que Nostradamus deixa claro para ele, né, o que ele considera ser o fim dos tempos, seria que existiria uma rede, em inglês eles falam web around the world, uma rede em volta do mundo. E essa rede é o quê? Uma rede de satélites, uma rede de comunicações. E quem é que de fato construiu essa rede de comunicações? Todos vocês conhecem, né? Tesla. Então nós já temos aqui 2 fatores, aqui do lado do Nostradamus. E ainda existe mais um fator interessante, Nostradamus, que ele fala sobre o ser humano terá a evidência de OVNIs, ou terá contato com OVNIs, ou ele saberá de vida extraterrestre. Mas mais uma vez, para elucidar-vos, mesmo Nostradamus, nas visões que ele teve, ele não vê a coisa de uma forma nítida e clara. Pense que Nostradamus agora teve a visão e viu um recorte de um jornal, ou viu mesmo uma parte televisiva a dar esse anúncio. E nós já temos isso, porque hoje o que o Pentágono faz? O Pentágono está a divulgar lentamente que de fato há vários encontros com objetos não identificados e que vamos dizer assim, o voo desses objetos não é explicado pelas nossas leis da física, ou não seria possível determinadas manobras em voo obedecendo ou regendo as leis da física que nós conhecemos. Então temos aqui os 3 pontos de Nostradamus, com mais um quarto, que aqui também é bastante interessante esse quarto, que é, Nostradamus diz que quando o fim dos tempos chegar, o homem irá pisar a Lua, ou irá voltar à Lua. Isso foi planeado pela NASA para acontecer em 2018, mas devido às dificuldades técnicas que a NASA teve, devido a não ter mais o vai e vem, ou outra coisa qualquer, então o que eles adiaram o programa de 2018 e o programa está para ser objetivamente lançado em 2024. Deixa eu só fazer aqui uma pausa do que o Santana escreveu. O Santana está dizendo, Nostradamus errou que o mundo acabaria no ano 2000. Está fazendo aqui uma pergunta, ou isso foi a lenda? Lembro que na época eu era bastante jovem. Aí é que está a questão, porque nós temos, o que eu estou a tentar vos mostrar aqui não é o que o profeta faz, ou alguém que teve visão viu, porque isso é a única coisa que vai lhe dar é uma fatalidade. E como eu expliquei aqui, a fatalidade é algo que vai acontecer. Agora, não se consegue definir exatamente o tempo, porque o tempo é realmente relativo.
Agora, o que é mais perigoso aqui, é isso que eu estou tentando alertar, e já tenho tentado alertar nos vídeos no YouTube, é aquelas pessoas que tentam fazer com que todos esses factos, eles de facto surjam, que eles de facto estejam e apareçam. Que é isso que eu digo, que são os seguidores da Bíblia que querem trazer o Messias, querem então ver todos aqueles acontecimentos, então eles fazem de tudo para que aquilo aconteça, e os seguidores de Nostradamus, que também procuram fazer de tudo que aquilo aconteça para que as coisas de fato aconteçam. Agora, o que nós temos aqui com as profecias, seja de Nostradamus, seja as profecias de Daniel, seja outras profecias da Bíblia, são pessoas que estão ansiosas para que o Messias venha. E outras pessoas que estão ansiosas para ser o Messias. Aqui são atitudes diferentes. Aqueles que estão ansiosos para que o Messias venha e apareça, é o que nós temos hoje bastante evidente, tanto na igreja protestante, né, que desde, sabe Deus quando, não sei precisar corretamente, mas que vem defendendo a vinda do Messias já há décadas, e o Islã, que faz a mesma coisa. Então, mesmo dentro dessa linha, se vocês forem ver, dentro do que na Bíblia diz, aparecerão falsos profetas. Quem é que são esses falsos profetas? É a própria igreja protestante e o Islã, porque eles estão toda hora a dizer que o Messias agora vem, o Messias é esse, o Messias é aquele, o Messias é o Macron, o Messias é o Barack Obama, o Messias é o Trump, o Messias é sempre alguém. A verdade é que essas pessoas não sabem quem, de fato, será o Messias. Mas eles estão sempre anunciando que virá o Messias. Mas o que é importante de hoje aqui, o que eu quero vos deixar, é justamente isso. A grande tribulação, de fato, começou, e se de fato for uma fatalidade, nós veremos a criação dos próximos 10 reinos. Porque o que a Rússia está a tentar fazer, como eu já disse, é enfraquecer os Estados Unidos, enfraquecer a NATO e enfraquecer a União Europeia para depois subjugar. Porque no fundo, o que a Rússia vai tentar é reconquistar todos aqueles países que estavam sobre a sua alçada, como ainda na existência da União Soviética, e garantidamente vai dividir a Alemanha novamente, se isso vier a acontecer. A Ucrânia é apenas o primeiro passo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem de fato constatar isso, lá no YouTube, no último vídeo que eu postei, e vou nesse que eu também copiado aqui do Instagram e postar lá, eu vou deixar os links para os vídeos do Alexander Dugin. É pena que são só em inglês. O único vídeo que tem é o canal da Arte da Guerra, onde ele está falando português meio com espanhol, mas dá para entender perfeitamente. E aqui nesse ponto, vocês vão ver qual é a ideia. Deixa então só ver aqui o que eu disse. Então, no caso, estão nos manipulando mentalmente, fazendo com que acreditamos que em quem, na real. Exatamente isso, tio Círio. O que acontece, e sempre aconteceu, e é esse o grande papel da religião, é manipular. E essa manipulação ela pode acontecer de várias maneiras. Ela pode acontecer através da tua crença, que é uma necessidade que o ser humano tem de acreditar em algo divino. Pode acontecer de uma maneira, vamos dizer assim, aliar-te, né? Vamos dizer assim, veja os americanos não conhecem nada fora da América quase, né? Com exceção de alguns que viajam. E por quê? Porque eles estão pensando em quê? Em comprar, adquirir, ir no final de semana no jogo de beisebol, no jogo de basquete, no jogo de futebol americano, nas corridas de carro, e nas corridas de carro de cortador de grama, 200 milhões de entretenimento. Lembre-se que os romanos sempre disseram: a população só precisa de duas coisas, pão e circo. O que isso traduz? Entretenimento e alimento. E há várias maneiras de tu fazeres isso, né? Por exemplo, a própria questão, a escola. Vejam, a maneira que te formatam na escola é para tu acreditares em algo que é uma falácia. Por exemplo, tu acreditas que o berço do conhecimento é na Grécia. Essa é a maior das falácias de todos os tempos. O berço do conhecimento não é na Grécia, é no Egito. A Grécia, a única coisa que fez foi adotou aqueles conhecimentos e tentou adaptá-los. Porque se nós olharmos bem,
quando Platão faz toda a sua dissertação sobre a beleza, sobre a verdade, sobre a unidade do ser, ele está nada mais, nada menos dissertando sobre as regras de Hermes Trismegisto, que foi egípcio, né? Então, e sobre as leis, não regras não, desculpa, eu usei aqui o termo errado, sobre as leis de Hermes Trismegisto. É isso que Platão faz, só que ao escrever sobre Sócrates. Mas Sócrates, naquele momento, por que Sócrates aqui, agora vamos aqui desviar um pouco, por que Sócrates não escreve nada? Porque não era o hábito das pessoas escreverem. Até porque a questão da escrita, se tu pegares aqui, quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Então vejam se faz sentido. Faria sentido para ti eu chegar aqui e te apresentar uma tábua com 10 mandamentos, escrito em chinês ou escrito em japonês, se tu não compreenderes? Não faria, peço desculpas, eu vou ter que... não faria nenhum sentido, certo? E por que isso não faria sentido? Porque tu não conseguirias ler e entender os caracteres que lá estão desenhados. Então quer dizer que para haver uma tábua de mandamentos com os 10 mandamentos, significa que tu tem que saber ler. E era óbvio que esse povo sabia ler e dominava a escrita porque vinha do Egito. O Egito já tinha a escrita bem assente, né? A ideia dos egípcios. Os egípcios tinham muito conhecimento. Então, essa falácia, em parte de que a Grécia é o berço do conhecimento, vem um pouco por culpa dos judeus, porque os judeus, eles na verdade são os primeiros xenófobos, né? Eles fazem uma xenofobia em relação ao Egito, porque tu vês hoje o Egito com o povo árabe que está lá. Mas tem que ver o Egito como ele era realmente, com os negros, né? O povo era negro, não era árabe como nós temos. Então começa a xenofobia por aí, começa a falácia por aí. E dentre outras coisas. Mas o que é importante hoje, por que eu queria transmitir e dizer que a tribulação já começou e a importância da Ucrânia vencer e recuperar o seu território na totalidade, no que era antes de 2014, para que nós de facto não estejamos a enfrentar a fatalidade da criação dos 10 reinos. Porque se a Rússia de facto conseguir a conquista soberana sobre a Ucrânia, nós vamos ver o mundo se desmoronar e a tribulação irá começar. Por quê? Porque ela irá levar muitas vidas, irá causar a perda de imensas vidas. Isso tudo por quê? Porque se vocês assistirem os vídeos do Alexandre Dugin, vocês vão ficar impressionados com a questão que ele sabe que haverá um banho de sangue. Mas isso pouco importa para atingir os objetivos deles. E daí, se vocês também tomarem atenção no vídeo que... peço desculpas. No vídeo que ele fez e ele partilhou aí no Brasil, no canal Horta da Guerra, o que a Rússia agora está tentando é criar essa divisão, criar o caos. Lembre-se, do caos vem a ordem, ou a ordem vem do caos. Eles estão a tentar promover o caos, sabendo que vai haver um banho de sangue. Vai haver, cada vez mais, os países vão passar para uma forma ditatorial e cada vez mais vai haver perseguições. Até que sim, seja daí de fato o momento para que o Messias venha e coloque a ordem. Mas é isso que eu estou a tentar perceber. Será que, de fato, estamos a lidar com uma fatalidade? Ou será que, de fato, iremos conseguir alterar isso? Deixa eu só ver aqui a outra questão do tio Cid. Então, estamos sendo enganados desde crianças pelos livros didáticos. Claramente, sem qualquer dúvida, tio Cid. E o tal do chip da besta irá se concretizar. Eu tenho bastante atenção nisso, quando vocês tentam associar o chip da besta, etc e tal. Pense, o que é a marca? O que Nostradamus tenta dizer é que existirá uma marca. Se vocês, eu já falei isso nos outros vídeos que eu tenho lá no YouTube. Por que os judeus foram marcados com a estrela de David? Porque aqueles que marcaram os judeus em seus diferentes momentos da história, não é só Hitler,
como vocês podem ver aqui na série A História dos Judeus, o que eles tentaram fazer, eles se julgaram, de facto, Mexia. Daí a marca pode ser qualquer coisa, não é necessariamente um chip ou algo, mas é algo que vai ser aceito por todos, vai ser algo que tu vais aceitar de livre e espontânea vontade. E essa própria marca pode ser mesmo o Bitcoin, por exemplo. Porque se nós acreditarmos, e é uma questão de crença, né? Se nós acreditarmos o que a Bíblia diz, que sem a marca tu não poderás fazer negócios, tu não poderás nem comprar e nem vender. Então será algo para controlar as tuas compras, para que tu não fujas aos impostos, e ao qual tu vais aderir aquilo de bom grado. Então essa marca pode ser qualquer coisa, pode ser um chip, pode ser o Bitcoin, pode ser de facto uma marca física no teu corpo. É uma coisa que nós não sabemos claramente, mas o que é claro, se acreditarmos nas profecias, é que será algo que as pessoas irão aderir de livre e espontânea vontade. Deixa eu ver então aqui a outra pergunta do Santana. Estamos por um triz e uma guerra mundial, tudo isso é uma provocação aos Estados Unidos. Se o presidente ainda fosse o Trump, acho que ele já teria atacado a Rússia e desencadearia uma guerra. É justamente esse o ponto também aqui, Santana. Eu não acredito que nós, de facto, agora iremos entrar numa terceira guerra mundial. Por isso que eu falei, estamos no começo da tribulação e essa guerra lá de durar 27 anos. Ou será uma guerra dos 27, como eu disse. E por que eu não acredito? Porque também, segundo Nostradamus, e aqui já é uma questão de eu querer acreditar que, apesar de estarmos a converger todos os pontos para um momento muito difícil da humanidade, onde irá se perder muitas vidas, e levando em conta que, de fato, isso está sendo promovido por pessoas que têm a intenção de trazer o Messias, porque querem que o Messias venha, mas nas próprias profecias de Nostradamus, ele diz que virá, eu já comentei sobre isso também no YouTube, nos outros vídeos no YouTube, virá uma força do Oriente, irá conquistar o Médio Oriente. Nós aqui só temos duas possibilidades de vir forças do Oriente com capacidade de conquistar o Médio Oriente. Ou é a Índia ou é a China. Eu, nesse momento, aposto muito mais na possibilidade de ser a China. E por quê? Porque a China, como já mencionei também nos outros vídeos no YouTube, está a construir o Road and Belt. E para quem percebe um pouco de logística militar e consegue e sabe um pouco de história militar, percebe que o mais fundamental em qualquer guerra que tu vás travar é a logística. A logística vai te permitir ir e criar suprimentos para manter os teus ativos no terreno, também como ponto de retirada. Daí que os romanos sempre priorizavam a construção de estradas para ligar Roma aos seus outros reinados, aos seus outros domínios, porque eles precisavam levar as tropas e precisavam manter o comércio, manter a logística. Daí que eu encaro o Road and Belt como uma estratégia militar para conquistar, porque assim que isso estiver, porque vejam, assim também como eu já mencionei lá nos outros vídeos no YouTube, o que a China faz? Compra portos, aeroportos, participação, né? Não na totalidade, em alguns países na totalidade, participação em telecomunicações, participações nas eletricidade e participação na água. Eu já referi isso também. A arte da guerra não é tu fazeres guerra. A arte da guerra é tu ganhares ou venceres a guerra, convencer o teu inimigo que ele não tem condições de te combater, que ele não terá condições de te vencer se ele optar pela guerra. E eu já referi isso antes. Qual o país que haverá condições de fazer guerra se ele tiver com seus sistema de abastecimento de água colocado em causa, sistema de eletricidade colocado em causa, sistema de telecomunicações colocado em causa, aeroportos colocado em causa, portos colocado em causa? Não há guerra. Não há guerra plausível
a partir daqui. A diferença nessa tática, que difere da tática russa, os russos, eles bombardeiam as cidades para causar terror nas pessoas, para que as pessoas saiam das cidades, ou para que as pessoas se rendam o mais rápido possível, ou tornem-se contra o governo delas, dizendo, chega de lutar, vamos nos render. Essa é a metodologia russa, e uma metodologia muito antiga, militar, usada para conquistar terreno. É bombardear tudo e mais um pouco. E fazer com que o povo exerça a pressão. Daí o porquê que se bombardeavam antigamente as cidades? Para que o povo exercesse pressão sobre o governo, para que a guerra acabasse, ou para que houvesse a rendição, nesse caso. Já no caso da China, não é essa a estratégia, não é sair bombardear o mundo, mas é mostrar ao mundo que ele não terá condição de se mexer. E essa condição vai ser quando sabotar todos esses sistemas que eu falei, que eu mencionei anteriormente. E por que eu acredito que o Golden Belt é o caminho? Porque a primeira coisa que nós temos aqui é que o Médio Oriente está completamente isolado, com exceção do apoio aqui da China e da Rússia. É claro que temos aqui grandes negociações com o Kuwait e com a Arábia Saudita por causa do petróleo, mas quando tu estás ali a falar de Irão e outros países ali à volta, eles estão completamente isolados, na verdade. Então, a China sabe que se eles forem conquistar esse terreno, não vai existir uma grande resistência por parte da Europa, por parte da NATO, por parte dos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, eles vão estar fazendo um favor para a NATO e a Europa. Mas isso é uma mentira, porque é a partir daqui que eles vão tentar, de fato, depois conquistar o resto. E essa tentativa de conquista vai ser inevitável a China atacar a Rússia. Daí, voltando aqui ao ponto, que é aquilo que eu estava dizendo, por que eu não acredito que essa guerra irá começar agora, mas sim depois que o Golden Belt estiver concluído e as previsões que os chineses fazem será estar na sua capacidade total, full capacity, em 2030. Aí sim eu digo que nós podemos ver o início de uma terceira guerra mundial. Até lá, nós apenas teremos as dores do parto, que será a Rússia a causar desestabilidade em várias partes do mundo e veremos o aumento da ditadura e, se for a fatalidade, como eu já disse desde o começo, a criação de novos 10 reinos. Agora, o porquê que, ainda seguindo a linha do Nostradamus, a China inevitavelmente tem que atacar a Rússia, porque a Rússia será um contrapeso para eles. E eles não vão querer ser subjugados ou ter que acatar ordens da Rússia, como é óbvio. Então, a coisa mais lógica será atacar a Rússia, porque atacando a Rússia também será um favor para a Europa, para a NATO, para os Estados Unidos. Então, eles sabem, já é uma vantagem saber que os aliados, a NATO, não irá reagir numa situação dessa. Mas é aqui que acontece a grande virada, porque é a partir desse momento, quando acontecer um ataque dos chineses na Rússia, é que a Rússia irá se voltar e, nesse momento, irá fazer uma aliança com os Estados Unidos. Que é isso que uma das passagens de Nostradamus diz: haverá uma aliança entre houve aqui uma falha. Muito provável, quando a China atacar a Rússia, ela já irá ter feito outros movimentos na própria Ásia, para tomar o controle total da Ásia, terá feito outros movimentos na África, em muitos países de África que têm dependência chinesa, e, muito provável, já estará a fazer algum movimento na América Latina. Agora, o que vem aqui em questão, e que eu sonhava com isso antes de 2012, e até não quis viajar para o Brasil em 2012, justamente por isso, né? Pronto, aquela questão de que a teoria dos maias e os sonhos que eu tinha é que eu via o Brasil em uma situação de conflito. O que me surpreendia é que os veículos militares que lá estavam, todos eles tinham uma estrela vermelha e os soldados eram chineses. E eu sempre ficava a pensar comigo, isso em 2008, 2009, mas por que raio a China iria atacar o Brasil? Quer dizer, quem é que quer atacar o Brasil, né? Ninguém quer atacar o Brasil, né? Tá lá, não incomoda ninguém, tá lá isolado completamente, né? Do resto do mundo.
Então não há nenhum interesse. Há interesse se o Brasil se voltar numa aliança, vamos dizer assim, com a NATO ou com a América do Norte, ou se o Brasil estiver mais alinhado com a Rússia, também pode ser ali um ponto de fricção. Daí eu não acredito que a guerra irá começar agora, mas sim depois do final da construção do Golden Belt. Deixa eu ver o que o tio Cid escreveu. Então isso tudo que está acontecendo é só um aviso de poderes dos países ao mundo, e isso acontecerá mais breve que pensamos. Exatamente, essa é justamente por aí, tio Cid. O que estamos a passar agora é justamente só um aviso, por isso que estamos na tribulação, são as dores do parto. Mas de facto há de haver o seu ápice, e esse ápice será de facto com o início da invasão do Oriente Médio. Daí que se diz que será travado o Gog e Magog, né? Que é a grande guerra que se espera no território de Gog e Magog. O território de Gog e Magog é no Médio Oriente. Então, que seria o quê? Seria justamente a linha de divisão entre o Ocidente e o Oriente, né? Aquilo que divide o Ocidente do Oriente. Então, essa guerra se daria ali. Podemos dizer que essa Guerra Fria, na verdade, essa ideia de Guerra Fria, que a Guerra Fria terminou, não é totalmente verdade, porque ela termina nos moldes que era a União Soviética, porque a União Soviética se desfaz, mas a contra-inteligência, a manipulação das pessoas, a manipulação de outros governos, ela sempre existiu, sempre continua a existir. Acontece que agora ela está a se tornar algo mais ativo, mas não devido, eu acho que agora nós não vamos entrar aqui nesse modelo de Guerra Fria, nós vamos entrar mesmo no modelo de guerra, no modelo onde que a Rússia vai fazer de tudo para demonstrar a fraqueza dos Estados Unidos, demonstrar a fraqueza da NATO, e demonstrando a fraqueza da NATO para países como Brasil, Argentina, México, alguns países em África, países no Médio Oriente, países na Ásia. Isso vai fazer com quê? Vai fazer com que esses países comecem a se rebelarem. De tanto que na entrevista do Dugin, que ele faz, e do Alexandre Dugin, que ele fez no canal Arte da Guerra, ele exalta a dizer que o Brasil pode ser uma grande potência, um grande pilar na América do Sul. Isso quer dizer que existem planos da Rússia para elevar um país da América Latina como o grande reinado de toda a América Latina. É claro que com o suporte da Rússia. E, desculpa, como nós sabemos muito bem, não há nenhum país, né? Agora já se coloca um pouco em causa, pelo aquilo que nós vimos aqui na Ucrânia. Mas, pelo aquilo que nós vimos na Ucrânia, não é uma guerra justa, é uma guerra de destruir tudo e mais um pouco. Então, seja a Argentina, seja o Brasil, ou seja um outro país pequeno, Peru, Venezuela, seja lá o país que for, que seja o eleito pela Rússia para ter esse poder, esse poderio militar com o suporte, e depois vai ter também o suporte da China, como é óbvio, porque a China tem interesse, esse vai ser o rei de toda a América do Sul. E, obviamente, quer dizer que dão a preferência para o Brasil, porque o Brasil é um país grande. Então, ele por si só já é uma potência. Mas se não for o Brasil, pode ser a Argentina, pode ser uma Venezuela, pode ser qualquer outra coisa. A questão aqui é que vai ser apoiada sim e vai entrar em guerra com os outros países para conquistar. E por que eu digo que a Rússia aqui é um problema? Porque a Rússia, se vocês olharem os vídeos, como já mencionei, vocês vão ver que a Rússia ela está dividida entre poder de mar e poder de terra. Ela acha que o poder de mar está na mão do liberalismo, na mão do modernismo. Nos países que incluem a América do Norte, vamos aqui tirar o México, porque o México não faz parte da América do Norte, deixa eu só ler antes que passe a mensagem. Vinícius, o que existe de mistérios na maçonaria? Os maçons sabem de algo oculto além dos conhecimentos do senso comum, algo extraordinário ou alguma informação secreta sobre Deus? Claramente, eu não vou dizer que todos os maçons sabem, mas o verdadeiro maçom sabe
de fato, o que difere Deus do caminho verdadeiro espiritual das religiões que nós temos hoje. E que não tem, posso afirmar para ti, que não tem nada a ver com aquilo que nós compramos hoje como religião. Deixa eu ver outra pergunta. Aqui no Brasil, acho difícil. Aqui pagamos muitos impostos, aqui se paga até o ar que respiramos. Eu não percebi essa tua questão, Santana, em relação ao que é aqui no Brasil. Gasolina caríssima. Deixa eu ver aqui. A maçonaria, ela tem algum dedo no meio disso tudo? Se tiver, qual seria o real objetivo? Porque ouvimos fala e impõe a eles como... ok. Eu vou te explicar, tio Cid, aqui o que se passa a maçonaria, as sociedades secretas, elas têm, obviamente, dedo em toda a nossa evolução como sociedade. E por que a religião? As sociedades devem ser vistas como base religiosa, por muito que a religião não seja ativa. Mas ela sempre tem uma base esotérica e espiritual por trás. E é isso que lidera e governa todos os países, todas as coisas, mesmo o nazismo. O nazismo, as pessoas veem o nazismo apenas como socialismo. Não, não é. O nazismo era um movimento esotérico e místico. Ele só se usa de uma base partidária para avançar. Mas sim, de fato, a maçonaria tem e teve a sua influência, por exemplo, na independência, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na independência do Brasil. Tiradentes, Aleijadinho eram maçons, Garibaldi, maçom, Mazzini, maçom, que nós conhecemos muito bem no Brasil, porque tanto Garibaldi quanto Mazzini estiveram a intervir no Brasil. Toda a questão, tudo bem que existe aqui uma deturpação, e aí é que eu digo que a filosofia deixou de ser a base, passou a ser sofismo. Na questão da educação, existe aqui sim uma doutrina bastante forte. Existe, de fato, uma intenção de mudar a ideologia religiosa. Claro que existe, porque maçonaria, ela é religião, por muito que as pessoas falem que não, mas a partir do momento que tu dá glórias a Deus e vai fazer um ritual para um Deus, então ela passa a ser uma religião. Não queiram dizer outra coisa. Mas é claro que isso tudo antes era velado devido à questão da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha o domínio sobre o mundo. Daí que uma das coisas que a maçonaria faz, ela vai tentando aos poucos quebrar esse domínio do mundo. Daí que o Estado passa a ser laico. A Igreja já não tem mais o domínio sobre o Estado, já não manda nada. Quem manda é os deputados. Daí essa necessidade. Aqui existe um grande problema, que na maçonaria, na questão esotérica, que as pessoas, elas são atraídas pelo poder. E elas não percebem de fato qual é o intuito, né? Porque, vejam, qual é a diferença de credo, fé e a religião verdadeira? Porque se vocês pegarem, o que vocês têm hoje na igreja ortodoxa e na igreja protestante e no Islão? Tu tens um credo. As pessoas acreditam naquilo, mas elas não percebem por que elas acreditam. Puramente, simplesmente acreditam. A Igreja Católica, tu tens fé. As pessoas querem acreditar e estarem tocadas por um Deus. Essa é a grande diferença. Mas isso tudo não é a verdadeira religião. Porque se tu agora pegares a religião judaica, o que é a religião judaica? A religião judaica é a compreensão do divino. É a compreensão de Deus. É o estudo. E Deus é uma ciência. Então é o estudo dessa ciência. É a compreensão total dessa ciência. Só que, claro, que mesmo aqui tu vais enveredar por caminhos que é bom e mal. Que é o conhecimento do bem e do mal. Agora, o que tu vais fazer com esse conhecimento do bem e do mal é outra coisa.
que é o que acontece hoje em dia. A não compreensão do verdadeiro significado esotérico por muitos maçons acaba levando ao sufismo, e isso depois acaba se refletindo na sociedade, como é óbvio. O tio Cid está perguntando, então eles seriam o anticristo ou isso é só uma tese que usam para culpar alguém? Vamos ver uma coisa. Nós temos que entender bem o que é anticristo e temos que entender bem o que é Messias. Correto? Porque se nós falarmos de anticristo, o Islã dá outro nome. Ele também dá anticristo, mas ele também diz que virá o profeta deles lá, que eu não lembro o nome agora nesse momento, que será quem vai lutar ali e tal, e vai trazer paz. E o que é mais ridículo, que no Islã eles acreditam que Jesus irá descer para ajudar lá o guerreiro deles contra essa guerra e contra essa perseguição ao Islã. Né? Quer dizer, se eles acreditam que Jesus irá vir para ajudar eles a combater essa perseguição ao Islã, por que eles perseguem os cristãos? É completamente ridículo, né? Para vocês verem que é preciso pensar. Porque se vocês não aprenderem a pensar, se vocês não aprenderem a estudar filosofia, qualquer coisa que vos dizem passa a ser verdade. E aí, a verdade é como aquilo que o Alexander Dugin disse. A verdade é relativa, é a minha verdade. É ridículo isso. É uma coisa mais ridícula que tem. Agora, voltando aqui ao ponto do tio Cid, a tua questão que tu colocasse. Nós primeiro temos que definir o que é o anticristo e o que é o Messias. É a mesma figura. Só que tu tens que perceber que Messias é aquilo que foi idealizado pelos judeus, pelos hebreus. E aqui a imagem de Cristo como Messias é uma crença errônea de alguns judeus que não percebiam na totalidade o seu próprio culto. E se vocês notarem muito bem, os próprios profetas hebraicos, eles já diziam: não se deixem levar pelos mistérios. Porque o verdadeiro Messias tem que trazer o povo de Israel a viver na sua terra. Nós temos que ver o templo, né, a construção do templo, porque daí é a interpretação que eles estão a dar, a construção do templo. E, a partir daí, o mundo viverá em paz. Mas não é o que acontece com Yoshua, com Jesus. E se tu tomares bem atenção, veja, se tu tomares atenção no que Jesus diz, em algumas passagens que Jesus diz: eu não vim para alterar a lei. Que lei é essa que Jesus está a se referir? Naquela altura só existia uma lei, a Torá. Então, se Jesus disse: eu não vim para alterar a Torá, significa que aquilo que o cristianismo fez é uma ofensa à religião. Depois tem que lembrar de uma outra coisa. Jesus era judeu. Jesus era cabalista. E Jesus era um mestre, um rabi. Então está mais do que claro que Jesus estudou mais do que qualquer pastor que tu vais ver por aí, ou qualquer padre que tu vais ver por aí, ou qualquer pessoa no Islã. Estudou muito bem, conhecia muito bem a Torá. E para que ela serve? Porque as pessoas não sabem para que a Bíblia serve. A Bíblia não é um livro para leigos. A Bíblia é um livro de mágica, para magicians, para sacerdotes. De tanto que já naquela altura, para tu seres eleitos sacerdotes pelos hebreus, tu tinhas que realizar mistérios. Para tu seres o sacerdote mor, tu tens que realizar mistérios. E o mesmo se passa na Igreja Católica. Que lá não é uma simples eleição do gosto desse, não gosto desse, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele. Não. Quem vai ser o Papa tem que realizar mistérios. E agora, o que são esses mistérios? Essa é a questão. Só que o que é interessante aqui é que Jesus passou muito tempo no Egito. E por que Jesus passa o tempo no Egito? Porque ele justamente queria aprender a arte da Kabbalah, a arte da magia. Daí, depois que ele aprende toda a arte da magia, ele volta revoltado com o seu próprio povo, porque aqueles sacerdotes que lá estavam, já não estavam mais a realizar a magia.
Eles estavam apenas a realizar algo de manipulação sobre os povos. E daí que Jesus também diz: se vocês tiverem fé naquele que é o Criador, vocês também irão poder realizar os mistérios que eu realizo. E é esse o ponto. É justamente esse o ponto aqui que nós estamos a colocar. Então, o Messias e o Anticristo são as mesmas pessoas. Agora, por que ele é Anticristo? Porque a Igreja Católica sabe que ela ia ser perseguida. A Igreja Católica sabe perfeitamente que na tribulação, quando a tribulação tiver o seu pico, o Islão também sabe disso, que vai ser perseguido. O Islão, o catolicismo, o cristianismo em si vai ser perseguido. E por quê? Porque são doutrinas que não levam à verdade. São doutrinas que só trazem guerra, que é o que nós temos agora. E são através dessas doutrinas que essas guerras apareceram. A Igreja Católica assassinou milhões de pessoas. Os muçulmanos assassinaram milhões de pessoas. Então, como é que pode haver paz aqui? Não, é quase impossível. Deixa eu só ler então o que o Santana disse. Vinícius, você realmente acha que Jesus ressuscitou e subiu aos céus? A primeira questão aqui, vamos saber uma coisa. Ressuscitar e subir ao céu, Santana. A minha opinião é que não existe ressurreição do corpo. Essa é a primeira coisa. Então, usar o termo ressuscitar significa voltar ao corpo. Se Jesus voltou ao corpo, ele voltou ao corpo através de atos mágicos, bem como ele também realizou atos mágicos para ressuscitar outras pessoas vivas, que morreram. Mas isso são espíritos que estão a ocupar aquele corpo. Então, o corpo. Então, a palavra ressuscitar significa voltar ao corpo. Eu não acredito que a nossa alma volte ao corpo, porque depois nós temos o espírito. O que eu acredito é que a tua alma vai fazer parte de algo maior do que ela, e aqui já vai estar no mundo espiritual. Tu já não voltas mais para cá, mas vais poder de fato influenciar aqui. E se de fato houver algo que o teu espírito possa reaproveitar, aí sim tu vai ser integrado num espírito ainda maior. Mas não acredito em ressurreição, para ser bem honesto contigo. Aquilo que eu já disse, Jesus foi um grande cabalista, foi um grande homem, mas ele não era Deus. E é isso que vocês precisam ver, porque é uma questão lógica. Pense, como é que Deus... Por que Deus precisaria de uma mulher para nascer? Para tantas outras coisas que existem, que não fazem sentido. Ele precisa nascer de uma mulher, precisa crescer, precisa... Tudo isso para mostrar que ele é Deus. É ridículo, isso traz a diminuir a potência de Deus. Então, quer dizer, trazer Deus para um corpo humano é reduzir toda a potência de Deus. Ou isso é fábulas da Bíblia. Isso aconteceu há mais de 2000 anos, e como saber se isso realmente foi verdade? Jesus era um magista? Sim, aquilo que eu estava dizendo. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e o que houve aqui foi um aproveitamento dos romanos, porque viram que aquilo, de fato, aquela ideologia religiosa conquistava povos. E, de fato, é que conquistou, né? De tanto que os primeiros judeus foram expulsos, e o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo. Então, isso quer dizer, os primeiros cristãos eram judeus, e a primeira Bíblia que eles usavam era uma Bíblia que foi impressa 70 anos antes de Cristo, que agora eu já não recordo o nome, e era através dessa Bíblia que eles iriam pregar a palavra, dizer que o Messias venha. E o que era essa Bíblia? Hoje tu conheces ela como o Velho Testamento. É a Taná. Né? O Velho Testamento, nesse caso, que não é a Taná, é a Torá. Então, era com esse instrumento que eles estavam ali a pregar, a dizer que Jesus já tinha vindo. Né? Essa é bem da verdade, mas ele sim era um cabalista. Mas nós temos aqui que diferenciar uma coisa de ilusionista, mágico e mago. Jesus era mais um mago, mas é um mágico. O termo mago fica melhor para não haver confusão aqui com essas coisas de ilusionismo
e outras tentativas de fazer mágica aqui, de entretenimento. Não, ele era um mago, tinha conhecimento sobre como invocar os espíritos, que vivem numa dimensão paralela à nossa, e fazer com que esses espíritos servissem os seus, trabalhassem para ele, assim como fez o rei Salomão. Daí que o rei Salomão é tão conhecido e tão famoso. A Bíblia, ela conta determinadas histórias. Como é que nós costumamos dizer que as crianças se educam através das fábulas, e depois, na vida adulta, nós damos para elas toda a parte alegórica, e tu faz a introdução da verdade. Porque se através da fábula tu educas, a mente aceita, tá aí a manipulação, a tua mente vai aceitar aquilo, né? Porque ela já está habituada quando ela é criança, e na vida adulta, quando tu vês a verdade, ou aquilo que para ti é a verdade, né? Ou é traduzido como verdade, a aceitação é muito mais fácil. Então, a Bíblia, ela serve para duas coisas. Ela serve tanto para criar essa ideia, essa mentalidade de um Deus, de uma entidade superior, de uma entidade que governa o mundo, né? E que o homem não está aqui a fazer o que ao seu bel prazer. Existe uma razão para ele estar. É aquilo que eu sempre costumo dizer. Quem acha que o propósito da vida é nascer, crescer, estudar, fazer filhos, trabalhar e morrer, isso é ridículo, né? Então olha para uma formiga, ela faz muito mais coisas do que o ser humano, se você olhar nessa cronologia. Ela tem uma importância para fazer aquilo. Olha as abelhas, tem uma importância, é uma função bem definida. E todos os seres na natureza há uma importância e as suas coisas bem definidas, mesmo no mundo vegetal, né? Mesmo no reino vegetal. Então o ser humano, ele também não está aqui para apenas a passeio, está aqui para cumprir um propósito, e ao qual a Bíblia, no fundo é aquilo que eu estava dizendo, é um livro para sacerdotes. Ela não deveria de ser um livro profano, essa é a verdade. Ela jamais deveria de ser tocada ou vista por profanos, mas sim alguns conhecimentos deveriam de ser passados, que era aquilo que a Igreja Católica fez muito bem até Martinho Lutero, que a Igreja Católica chega, tu não sabias ler latim, né? Tu nem sequer tinhas educação para saber ler. Então o que o padre chegava lá e falava para ti o que ele achava e te doutrinava, que era assim que era feito, até que aparece Martinho Lutero, vamos lá imprimir a Bíblia e faz a primeira impressão do latim para o alemão e disponibiliza isso para toda a gente. E por quê? Porque a Bíblia, de facto, ela é um livro para o sacerdote, ela conta partes da história, não pode ler aquilo ali na íntegra como história, porque na verdade o que ela está tentando, através dessas alegorias e através dessas fábulas, ela está a te mostrar o caminho da mágica. E para aquele que vai receber o ensinamento oral, daí que, por exemplo, por que não existia coisas escritas antes? Porque as coisas eram passadas verbalmente, da boca ao ouvido. E a capacidade de inteligência daqueles povos era maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa atual. E por quê? Porque essas pessoas, elas precisavam memorizar aquilo que elas aprendiam e precisavam interpretar aquilo que elas aprendiam. Hoje as pessoas não memorizam, não interpretam, apenas entra, fala. Não há uma linha de raciocínio por trás. Daí que a manipulação por pessoas como o Alexander Dugin é muito fácil. Que é na minha opinião, uma manipulação de idiotas, né? Porque são pessoas que vão olhar para aquilo que ele fala e tal, maravilhoso. Mas, porque ele vai falar coisas que realmente fazem algum sentido ou tocam em pontos que podem fazer sentido. Mas é como uma completa falácia. Essa é a questão. Mas a Bíblia não é um manual da vida, mas um manual para a magia. É isso que ela é. Então, podemos fazer tudo aquilo que tem na Bíblia só acreditando? Não é bem assim. Aqui que está o ponto. Não é só uma questão de acreditar. Esse acreditar tem que ter uma força mental por trás. Tu tens que aprender a trabalhar toda a tua parte psíquica. Daí que vem duas coisas muito importantes, que é filosofia e meditação.
quando tu praticas a filosofia e a meditação, obviamente que ao olhar para a Bíblia e ver determinados rituais que existem dentro da Bíblia ou indicações de determinados rituais, ele vai te conduzir a uma determinada prática. Mas se ali tu só vais ter um pedaço da ritualística, não tens toda a ritualística. Daí que apenas acreditar, se eu fizer isso, então orar aqui 200.000 vezes, eu vou conseguir ressuscitar alguém. Não, não é assim. Esse é o ponto. Não é só uma questão de acreditar. Aquilo ali é um instrumento para quando tu tens outros instrumentos em mãos. E quando tu tens já esses outros instrumentos, o conhecimento dali ele vai te fazer sentido. Aí tu percebes a direção. Essa é o ponto. Não é só uma questão de acreditar. Onde que os apóstolos não conseguiam retirar do mundo? Essa parte eu não sei qual parte está se referir, tio Cid, em relação a Jesus, que está a dizer que ele deve ter retirado algum demônio de uma pessoa. Eu sei que há alguns episódios aqui, não lembro em qual passagem que isso está. É justamente por aí. Veja, os discípulos de Jesus não eram rabis, não eram mestres. Jesus era um mestre. Daí a diferença. É o mesmo que tu chegares e perguntar sobre maçonaria para um aprendiz, o que é a maçonaria para um aprendiz e o que é a maçonaria para um mestre. Por muito que ambos te dêem uma resposta similar, a profundidade da resposta vai ser maior no mestre. Daí que os discípulos não estavam capacitados para estarem operar com outras entidades. É a questão. Por isso que eles não obtiveram sucesso. E de fato o sucesso veio através de Oxóa. Deixa eu ver qual é a tua pergunta. Então, qual seria o nosso real propósito? Você poderia dar uma ideia ou cada um tem o seu propósito? Ok. Tu fizeste aqui uma pergunta bastante interessante, tio Cid. Qual que é o nosso propósito? Eu vou elucidar da seguinte maneira. E aqui, daí, a importância de conhecermos diferentes áreas e temos, vamos dizer assim, uma visão mais ampliada das coisas. Pense, qual que é o propósito de forças ou vibrações energéticas juntarem-se para formar um átomo? Qual que é o propósito? É justamente isso, a formação de um átomo. Agora, é necessário todas essas vibrações energéticas serem a mesma? Estarem na mesma frequência? Não. Essas vibrações energéticas que formam o núcleo do átomo são vibrações energéticas diferentes. Elas apenas se aglomeram e formam esse núcleo. Mas o núcleo, o próton, ele não é ainda o átomo. Como tu sabes, o primeiro átomo que nós conhecemos na tabela periódica é o átomo de hidrogênio, que é o quê? É o átomo mais leve que tem. É o átomo mais leve que tem, que é um próton e um eletrão. E agora pense, como é que esse eletrão aparece? Eu deduzo que o eletrão ele não surja assim como ele surge o núcleo. Por exemplo, uma outra energia a ser capturada pelo núcleo. Porque em determinadas constituições atômicas, se tu retirares um eletrão da órbita, o próprio núcleo vai diminuir a sua carga e vai criar um eletrão para criar ali o balanço. Então, esse eletrão que surge aqui pode ter surgido através do núcleo, que aí já entende o seu propósito. Eu sou um núcleo e eu sou para criar qualquer coisa, então precisamos de um suporte, e esse suporte passaria a ser, então, o eletrão, ou captura-se um eletrão, captura-se um outro estado de vibração para se criar. Mas então veja, a união dessas forças energéticas, dessas vibrações energéticas, o propósito foi criar um átomo. Agora veja,
Dentro dessa mesma cadeia, nós vamos aqui colocar uma série de átomos que vai formar tecidos, vai formar órgãos e que daí vai formar vida, seja ela vegetal, seja ela mineral, ou seja ela animal. Só que ainda existe algo que não é só matéria, é o porquê que essas energias se reúnem e formam esses grupos. Então eu diria que o propósito da vida humana seria: nós somos de facto a experiência de Deus. Deus está a usar-nos como meio de experiência para Ele próprio compreender-se, a si próprio. E essa experiência vai dar o resultado do quê? Da criação da matéria. Essa matéria, ela tem consciência. E a criação, o ser humano, ele deve se unir, ele deve se agrupar, deve criar grupos, deve criar sociedades, de forma que se possa criar uma outra entidade. E a junção depois dessas outras sociedades, cria-se uma entidade maior, e essa entidade maior que será o espírito. Daí, então, se nós pegarmos aqui a lógica da união de átomos, que são mesmo as forças vibracionais são individuais, formam um conjunto, né? Formam uma estrutura que vai depois também, dentro daquelas outras estruturas similares, vão formar outras estruturas maiores, e assim cada vez mais formando estruturas maiores, saindo da parte vibracional, que é matéria, indo para a parte espiritual, fazendo um reciclo, né? Nesse caso, tu sais da matéria, cria então o ser humano não é só uma coisa individual, nós não somos só nós, eu vou aqui viver a minha vida e não tenho que, peço desculpas, me importar com o que as outras pessoas pensam, falam. Não, nós devemos agir como sociedade. E a nossa sociedade, criarmos uma sociedade, unir-se com outras sociedades e aí haver a criação já num patamar espiritual de uma outra entidade. Eu já falei isso em outros vídeos do YouTube, se vocês prestarem atenção, quando duas pessoas estão enamoradas, elas criam uma entidade espiritual. Daí que quando essas pessoas estão verdadeiramente enamoradas, elas conseguem sentir, elas conseguem ter percepção da outra pessoa, mesmo estando longe. Então é essa a nossa função. A nossa função aqui é servir como via para o divino, para a experiência dele. E a experiência dele é, de fato, conhecer-se a si próprio, porque existem aqui muitas coisas, mas eu não vou entrar porque nós temos que entrar em muitos outros detalhes. Mas é a experiência do divino para que nós, como seres humanos, criemos a capacidade de criar uma outra entidade. E é esse o objetivo, criar uma entidade maior que a nossa, não no estado material, mas no estado espiritual, e muito provável depois dessas outras entidades espirituais vão criando outras e outras e outras, e sabe Deus onde que vai chegar. Pronto, não sei, não me pergunto, e também não serei mentiroso de dizer que sei, porque não sei. Mas o que eu acredito, seguindo, é toda essa lógica de construção, e essa construção sendo baseada através de uma força inteligente, será para, de facto, criarmos uma sociedade e as sociedades se unirem para criar algo maior. Talvez seja algo apenas físico, né? Talvez seja, de facto, uma expansão da parte animal, viva, mas dentro de uma sociedade maior. Não sei dizer. Mas eu acredito que essa consciência, em conjunto, vai, de fato, criar uma outra consciência viva e inteligente, o suficiente para saber de nós e talvez até interferir depois em nós. Talvez seja isso já que acontece hoje, né? Essas diferentes dimensões. Mas eu não consigo afirmar nada com 100%, é o que a minha, como é que eu vou dizer, a introspecção, a minha meditação e o conhecimento esotérico que eu tenho até hoje me leva a crer que, de fato, é para a criação de uma entidade maior, superior a nós. Não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual. Sua explicação parece que a ciência prova a existência de Deus. De facto, Santana, hoje em dia eu acho que não há nenhum cientista no CERN que duvide
de uma inteligência por detrás de toda a organização da vida. Porque a maneira com que as coisas são concebidas tem que haver inteligência. Ela não é aleatória. E se há uma inteligência, tem que haver vida. E havendo vida, não significa que seja corpórea, mas existe um espírito, uma força mental capaz de ordenar toda essa energia para que ela se forme matéria e que ela vá se construindo cada vez organismos mais e mais e mais complexos, cada vez mais. E eu acho que o intuito depois é, de fato, migrar do espaço matéria, consciência matéria, e passar para uma consciência espiritual. Isso é que me leva a crer daquilo que eu estou a ver. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. O tio Cid novamente. Então nós somos a experiência de Deus fracassada por não ser como Ele quis, ou uma experiência... Não, tio Cid, eu acho que aqui também existe uma falácia. Peço desculpas, eu não concordo. Deus jamais quis que nós sejamos como Ele. Essa é uma falácia criada pela Igreja Católica, pelo cristianismo. A ideia... Ok, eu vou dar a minha visão para vocês terem uma noção do que eu estou a falar. Imagine que nesse exato momento o nosso universo deixa de existir. E agora não vamos contar aqui que existem outros universos, ok? Nosso universo apenas deixou de existir. E tu és essa consciência que desperta. Só que tu não sabes o que se passou nos segundos passados. Tu não sabes onde tu estás. Tu não tens noção de nada. Apenas tem a sensação e toda a certeza de que existe muito, que tu tens muito conhecimento. Mas não há nada à tua volta. Tu percebes todas as vibrações energéticas. E tu consegues, identificando essas vibrações energéticas, e através da tua vontade, tu força ou induz que essas vibrações energéticas comecem então a criar os átomos, e daí por diante vai se surgindo vida a partir daqui. É dessa maneira que eu vejo. Eu não penso que Deus tenha falhado, porque a ideia não é essa ideia de que nós somos filhos de Deus, babá. Isso é ridículo, né? É completamente ridículo. Então, os seres espirituais são o quê? Não são filhos de Deus? Né? Se eles são mais espirituais do que nós, então, quer dizer, se a matéria é o resultado daquilo que é mais impuro, né? Dentro da ideia do cristianismo, é o mais imperfeito, por que Deus iria criar, então, se fosse 100% a semelhança dele, por que ele iria criar algo imperfeito? Então, quer dizer, ele é imperfeito? Então, quer dizer, tudo aquilo que nós temos é uma criação divina? É. Mas, aí é que está, somos uma criação, não somos Deus e não somos filhos de Deus. Nós somos uma criação dessa mente criadora. É assim que eu vejo as coisas. Agora, não significa que essa mente criadora esteja isolada, porque depois tu colocas, porque não se cria nada do nada. Então, por isso que eu interpreto dessa maneira, uma consciência remanescente após algum evento que, de fato, conseguiu manipular todas as outras energias que ainda estavam remanescentes à volta dela, ou circundante a ela, seja lá o que for, né? Ou próxima a ela. E essa energia consciente, ou essa mente consciente, que não implica ter um corpo, mas ela está num espaço. Então não significa que Deus tenha de facto criado tudo. Ele pode ser, ele próprio ser resultado de uma criação, como eu te falei. Se nós chegássemos ao ponto de evoluir a sociedade, de criar outras sociedades, de criar esses seres inteligentes, através da comunhão de outras sociedades aqui, esse ser tendo inteligência, se o universo desaparecesse e ele ainda continuasse vivo, ele ia ter consciência. E se ele já tivesse dentro o conhecimento de como gerar a vida a partir dali, porque alguma coisa aconteceu, você sabe que ele pode gerar vida, ele vai gerar a vida. Porque aí é que entra a experiência.
É assim que eu vejo Deus, é assim que eu vejo essa entidade, esse espírito vivo, essa mente consciente que organiza e ela faz com que as energias que estão dispersas, ela forme coisas. Porque veja, se assim não fosse, nós teríamos só um átomo, e esse átomo iria criar todas as outras coisas. Mas não, se existem átomos diferentes é porque existem vibrações diferentes. A única coisa que está sendo feita aqui é agrupar essas vibrações de forma a criarem esses átomos. É isso que eu quero dizer. E essa energia consciente, essa mente consciente desperta, está a fazer todo esse trabalho. E talvez esse trabalho, o propósito desse trabalho seja, então, deixa eu ver o que vai acontecendo com essas vibrações, assim que elas conseguem, ok, temos já uma sociedade, temos seres viventes, e agora o que mais? O que esses seres viventes conseguem fazer? Eles conseguem estar no mesmo estado que eu estou? De ser apenas uma consciência? Daí a criação, então, de um corpo vivo, consciente, através de uma reunião de várias pessoas. Daí que existe uma coisa comum dentro da sociedade, dentro de todas as religiões, que se chama egrégora. Essa egrégora nada mais é do que a energia daquele grupo. Agora, se aquele grupo tiver realmente consciência da energia, essa energia passa também a ter consciência, passa a ter vida. Essa é a questão. Deixa aqui então só continuar, vamos aqui ver. Então, não diria que a experiência esteve fora do controle. Não, agora estou tentando entrar aqui na questão, né, da punição. Vamos lá ver uma coisa. Deus, dentro das religiões que nós conhecemos, judaísmo, cristianismo, islã, e mesmo dentro do hinduísmo, né, porque o hinduísmo vem da própria religião egípcia, influência por aqui mesmo dos egípcios, esse julgamento, essa punição, ela é uma coisa natural que acontece. Se tu olhares para a natureza, tu vais ver isso. Se tu plantares, se tu jogares hoje em terra fértil, eu estou a dizer em terra fértil, né? Algumas sementes, algumas vão germinar, outras não. Algumas dessas árvores vão dar bons frutos, outras não. Algumas dessas árvores vão ser mais resistentes à falta de água, ou mais resistentes ao calor, ou mais resistentes ao excesso de água, outras não. E nós, como seres humanos, somos exatamente um pouco como essas árvores. Nós vamos ter a capacidade, se nós temos sim a capacidade de perceber o mundo espiritual, perceber a nossa função, perceber a importância da vida, porque, veja, o que nós estamos aqui a fazer nesse momento? Nesse momento nós estamos a desperdiçar o bem mais precioso que nós temos. E qual que é esse bem? É o tempo. Porque esses minutos que tu estás a passar aqui, a me ouvir, e esses minutos que eu estou aqui a falar, eu não irei mais recuperá-lo. Então, a vida é o bem mais precioso que nós temos, acima de qualquer outra coisa. Agora, é compreender que elo que essa vida tem com a natureza e compreender que elo que essa vida tem com essa mente criadora, com esse espírito criador, com esse espírito que emanou e ordena toda a vida. Eu acho que é esse o nosso desafio. Vai haver pessoas que de fato vão conseguir fazer e quando morrerem a energia deles vai dissipar e talvez seja reaproveitada, seja reciclada. Há outros que a energia vai ter já consciência do estado que está e vai migrar para outros conjuntos de energia. É isso que eu acredito. Daí que eu digo, vai incorporar algo maior. E o espírito também vai acontecer a mesma coisa, porque são duas coisas diferentes, né? Alma e espírito. Agora, aqueles que não conseguiram despertar para a consciência da vida em si, qual a utilidade? Vão ter a sua utilidade? Sim, vão ser reciclados, mas não vai ter. Daí que, se vocês repararem, o que acontece quando, né, esse pessoal que faz Allan Kardec, espiritismo, né, que invocam as almas de pessoas mortas. O que eles fazem, na verdade, é a tua energia, tu vai gerando energia e vai trocando energia com tudo, com pessoas e com o material. Daí que determinadas casas que tu vais sentir a energia daquela pessoa.
mesmo ela estando morta. E talvez depois que ela morra, a alma dela ainda vai estar tão agarrada àquele ambiente ou àquele objeto, que tu vai sentir a interferência dela. Mas isso não é para sempre. Ela vai chegar a uma altura que ela vai perder a força energética. E essa força energética vai desintegrar. De tanto que, vejam, quantos kardecistas ou quantos espíritas invocam pessoas que já morreram há 200 ou 300 anos atrás? Nenhum, tu não vês, não existe. As invocações são sempre para pessoas que morreram com intervalo de tempo curto. Não creio que seja mais de 10, 15 anos. Agora, existe uma diferença sim, que é o Umbanda, esse pessoal de Candomblé, eles não estão a invocar espírito de pessoas mortas. Se vocês quiserem perceber bem o que eles estão a invocar, eles estão a invocar demônios. É isso que eles estão a invocar. Assim, numa outra palavra, são seres espirituais que agem sobre o domínio da terra, sobre o domínio da matéria. São esses seres espirituais que eles estão a invocar. Daí que são coisas diferentes. Mas não vou entrar por aqui, porque senão nós íamos aqui até o dia de amanhã a falar sobre isso. Afinal, Jesus pregava que o catolicismo ou o evangelho? Pois Jesus não prega, o que Jesus tentava pregar, na verdade, era a Torá, era a lei hebraica. Só que o que Jesus tentou fazer, o que o Yoshua tentou fazer, que esse era o nome correto, o que o Yoshua tentou fazer foi tentar trazer a Kabbalah para a vida das pessoas. E aí é que o conflito dele com os sacerdotes começou. Mas o que agravou de facto o conflito de Yoshua com os sacerdotes foi que o Shabat, que se inicia na sexta e decorre todo o sábado, que é o dia santo, que é o dia que tu tens que dedicar a Deus, Jesus realizou mistérios. E naquela época dizia-se, não se pode trabalhar no sábado, não se pode trabalhar no período de Shabat. O trabalho aqui não é um trabalho físico, né? Eu vou abrir o meu comércio. Isso também não se deve fazer dentro da interpretação que eles fazem. Mas não é trabalho espiritual, porque aquilo que eu volto a vos dizer, a Bíblia não é um livro para o mundo profano. A Bíblia é um livro para sacerdotes. E o sacerdote não deve realizar magia no sábado, porque é o dia para Deus. É o dia onde ele deve estar focado em fazer a meditação e a oração. E quando Jesus começa a realizar mistérios no sábado, então aí é que ele quebrou toda a ligação que poderia ainda haver com o judaísmo, com os sacerdotes daquela altura, e eles começaram a não gostar muito da coisa. É claro que depois ali existia aquela coisa como existe hoje, não existe um caminho de pureza total nessas coisas. Pensem que aquilo que Yoshua realizou, quantos outros sacerdotes não queriam ter realizado? Muitos deles queriam ter realizado. De repente alguém vem de fora e realiza? Não pode ser, né? Até porque ele não vinha de uma família sacerdotal. Depois era o sacerdote que regia, havia muito controle e domínio sobre Israel, né? Sobre o povo hebraico. Tinha o seu rei, obviamente, mas eles eram a primeira influência. Então, quer dizer, vem aqui, é o mesmo que aconteceu com Moisés no Egito, quando ele desafia os outros sacerdotes. E aí é que acontece o conflito lá também. Porque ele era alguém que estava a desafiar os sacerdotes de lá. E pronto, a história depois já sabemos. E é isso que se passa. Jesus, o que ele fazia era, ele não pregava nenhum evangelho, nenhum evangelho voltado aqui para a igreja protestante, o islão, ou o catolicismo. Não, ele pregava a Torá. E a Torá é parte da Bíblia hebraica. É a história dos hebreus, são os judeus. E aquilo que eu costumo dizer, tire a Torá, ou o Velho Testamento, como vocês conhecem, da Bíblia, do Novo Testamento, o que é que tu ficas? Com nada. Nem faz sentido as histórias que ali estão. Então, o catolicismo sempre tentou roubar a história, sempre tentou tomar posse da história. Daí que, para a Igreja Católica e para o Islão, é interessante que os judeus desapareçam. Porque depois a verdade desaparece com eles. É esse o ponto aqui. Hoje em dia, creio que existe mais de 600 deuses. Que será o certo? Existe o hindu e outros mais falados. Qual é o certo? Ok. Vamos aqui ver uma coisa. Tio Cito, estás aqui fazendo uma questão interessante, que é deuses vão existir sempre milhares, para ser bem sincero. Porque tu
o que nós consideramos como deuses são pessoas que realizam atos de magia e que invocam essas entidades espirituais trabalham para eles, então eles são vistos como deuses, que era o que acontecia no Egito. Outra falácia que existe é acreditar que o Egito era politeísta. Não, o Egito não era politeísta, o Egito era monoteísta. Acontece que o Egito acreditava em deuses, mas existia um único Deus para eles, que era o Atom, que era o Deus que criou tudo. Mas esse Deus que criou tudo não interagia com eles. Quem interagia com eles eram os outros deuses, que na verdade não eram deuses também, eram sacerdotes que usavam alguns animais como referência. Mas isso também tem outros vídeos aí que eu coloquei no YouTube e explica tudo isso. Então a questão aqui desses deuses, o ser humano sempre encarou procurou criar uma divindade, ou uma deusificação, por assim dizer, sobre essas entidades espirituais que interagem. Então, quando essas entidades espirituais interagem, o ser humano fala que esse é o Deus tal, o Deus disso, o Deus daquilo. Esses são os factos. Mas, na verdade, são seres espirituais que vivem no mesmo tempo que nós, mas em dimensões diferentes. Nada mais do que isso. Agora, se perguntar o porquê, e é essa a questão que eu tento compreender, o porquê é que esses seres interagem conosco. Esse é o facto, que é interessante tentar perceber. Porque, sendo eles espirituais, e se seguirmos conforme está a Bíblia, significa que eles vieram depois. Mas se nós pegarmos aqui, tiver lógica, né, usarmos a lógica sobre aquilo que eu estava a falar, esses seres espirituais têm que vir a seguir. Só um minuto. I can't speak now. I call to you after, okay? Kiss. Então, isso que eu estava a dizer. Esses deuses que são criados pela humanidade, na verdade, são seres espirituais que interagem com o ser humano, e o ser humano qualifica eles como um Deus, né? Seria mais ou menos isso. Deus é religião ou crença? Vamos ver uma coisa. Religião é o instrumento que vai usar-se do conhecimento divino, do conhecimento esotérico e místico, para formar uma agregação. Isso é uma religião. A crença é aquilo que as pessoas optam, é o credo, que as pessoas pura e simplesmente querem acreditar, acham que é bom, vou acreditar nisso, mas nem sequer percebem. E fé é uma coisa completamente diferente, porque a fé, tu tens que ter tido uma experiência espiritual para passar a ter a fé. E se vocês forem ver bem, outra religião politeísta é o cristianismo. Tu tens 200 mil santos, tu fazes oração para um santo, tu fazes um pedido para um santo. Por que tu vais pedir para um santo quando tu tens Deus? Né? Até depois, porque ainda tu pedes, se não bastasse, ainda tu pedes... tu pedes para Jesus, quer dizer, é ridículo, né? É o cúmulo do ridículo isso. Mas lembre-se, para os hebreus, a fé que eles têm não é uma fé do acreditar, não é isso. Para o povo hebreu, a religião não é apenas acreditar numa divindade, é procurar conhecê-la, é procurar compreendê-la. Daí que vem a Cabala. E como eu já disse, mais uma vez, que é isso que vocês não compreendem, a Torá, ela não é um livro para as pessoas leigas. É um livro para sacerdotes. Claro que ele pode ser usado, por isso que depois vem aqui uma coisa que eu não gosto, e que os judeus fizeram isso, e fizeram isso depois já deles terem ido lá para quando Nabucodonosor conquistou os hebreus e levaram o pessoal da sociedade mais alta, né, da elite, para lá, que eles começaram a criar regra para tudo, de modo de se vestir, comer, babá. Isso tudo é baboseira. Isso é tudo coisa mais ridícula. Isso é apenas para coordenar a vida das pessoas. Não é isso que é o resultado. Quando os seres espirituais comunicam-se com a gente, é para nos ensinar. E esse ensinar, ele deve ser para elevar. O problema é que depois nem todos conseguem fazer essa comunicação, nem todos conseguem manter aquele estado de pureza
que é necessário para criar essa comunicação. E depois existem aqueles os aproveitadores. Opa, eu com esse conhecimento eu posso dominar. Por isso que sempre costuma se dizer que conhecimento é poder. O nome de Jesus é Yoshua. Acreditas no poder e divindade de Jesus Cristo? Vamos ver uma coisa. Guilherme, seja bem-vindo ao canal. Eu acredito que Jesus foi um grande cabalista. Isso que ele foi. Aquilo que as pessoas interpretam como poder não é poder. Ele apenas era o acesso às divindades, como eu já disse, que vivem em outras dimensões, divindades espirituais, que serviram ele, assim como serviram o rei Salomão e outros que vocês vão ver na Bíblia. Mesmo Jó, né? Na história de Jó eu também tenho alguns vídeos. Agora, Deus jamais irá estar presente em carne e osso, ou qualquer outra forma de vida dentro desse universo. Jamais. Então, a ideia de que Jesus é Deus é uma falácia. E é uma falácia criada pela Igreja Católica. E que veja aquilo que eu estou a te dizer, Guilherme. Não se sinta ofendido. Porque vocês têm que lembrarem sempre de uma coisa. Jesus, Yoshua, era judeu. Primeiro lugar, Yoshua era judeu. Segundo lugar, a ideia do Messias é uma ideia hebraica. É uma ideia que vem do judaísmo. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, ele só poderia ser considerado, poder ter a hipótese de ser considerado o Messias, se ele dominasse muito bem a Torá, se ele conhecesse muito bem a Torá, se ele soubesse de fato para que serve o livro sagrado. Essas são as três coisas muito básicas para saber. Depois outra coisa, aquilo que eu já falei aqui no começo. Os primeiros cristãos, eles eram todos judeus. Eram judeus que interpretaram de forma errônea a própria Torá e acreditaram que de fato o Messias tinha chego, porque eles viram os milagres. Só que se tu fores olhar na Bíblia, tu tens milagres na Bíblia, 200 mil milagres na Bíblia. Não é só Jesus, tens milagres por toda parte na Bíblia. Então, aquilo que eu estou a querer dizer foi uma interpretação errada pelos próprios hebreus, e depois, assim que eles começaram a adquirir povos de outras culturas, principalmente os francos romanos, que eram os povos que lá estavam a viver e que se aproveitaram, a primeira coisa que eles fizeram foi expulsar todos os judeus da seita. E deixou de ser uma seita e passou então a ser uma religião. Agora veja, não haveria nenhum judeu naquela seita que iria tentar propagar a palavra a dizer que Jesus era Deus. Porque isso seria uma blasfêmia. Então, essa ideia de Jesus como divindade só vem através do Império Franco-Romano. Não vem do judaísmo. Nem sequer existe no judaísmo essa possibilidade. E não haveria nenhum judeu com sua sã consciência que iria tentar dizer que o Messias chegou e que ele era Deus. Não, seria impossível isso. Completamente impossível. Então, usando somente esse facto, né? O facto religioso, não é possível que Jesus seja Deus. E depois também pelo facto físico e lógico da criação das coisas, tente ir para dentro de si mesmo. Tente estar dentro de si mesmo. Tente ser um organismo dentro do teu corpo. Tu não consegues. Mas não é porque Deus não tem essa capacidade. Não, porque não faz lógica. Tu estares aqui a viver, experienciar isso e querer ser ali dentro a bactériazinha que está a transportar determinadas nutrientes para dentro do teu organismo. Não tem nenhum sentido nisso. E não faria nenhum sentido Deus vir da maneira que vem. Mesmo na questão de Moisés, Deus aparece numa sarça ardente. Pelo amor de Deus, por qual que seria a razão que Deus iria escolher ele para ir lá libertar
o povo do Egito. Depois é uma outra falácia aqui. Tu acredita se realmente que eram 400 mil judeus que saíram do Egito? Nunca. Sendo que depois, mesmo depois, a quantidade dos judeus não passavam daí dos seus 4, 6 mil, no máximo 10 mil. Então, da onde que vinham esses 400 mil? É uma pura falácia. Então, mesmo a questão da sarça ardente ser Deus, ser uma representação de Deus, não poderia ser. E vejam, que depois existe aqui um outro vídeo que vocês podem também ver no meu canal, lá no YouTube, que é em relação ao livro dos mortos, que é o eu sou. É perceber o que é de fato o uso dessa palavra eu sou. E está toda ligada aí com o livro dos mortos. Mas não acredito que Jesus era Deus. Isso para mim seria realmente não tem cabimento, não faz lógica, na minha opinião. Deus fala, não faz imagens e nem adorarás, mas usam a imagem de um homem branco e idolatram essa imagem. Aqui pronto, na questão aqui que na Taná, ela proíbe a idolatria de imagens. Que o catolicismo faz isso aos montes, né? Tu tens idolatria de santos. E depois outra coisa que é absurda. Tu acreditas que Jesus era branco? Nem de perto nem de longe. Mas nem de perto nem de longe. Agora, se te mostrasse o Jesus verdadeiro e o Jesus que tu estás habituado, tu ia falar, não, esse não é Jesus, esse daqui é preto e meio árabe. Não quero esse Jesus. Eu prefiro ficar aqui com o Jesus inventado pela Igreja Católica, que é mais bonitinho. Então, pensem em todas essas questões. Se vocês quiserem realmente compreender o cristianismo, leiam os 4 evangelhos, mas leiam ele com atenção. E eu vou vos dar uma dica. Leiam a parte da ressurreição. Se fosse o livro da verdade, como afirma lá na capa, jamais poderia existir uma mentira lá dentro. Ou jamais poderia existir uma incoerência lá dentro. E incoerência, no livro das mentiras, que é aquilo que eu costumo dizer, que é o Novo Testamento, existe aos rodos e pontapés, como se costuma dizer. Então, não faz nenhum sentido essa questão, né? Em questão da Torá, isso é coisa que escondem das pessoas, porque pouca pessoa sabe disso, assim, incrível. A Torá, na verdade, é aquilo que eu já tentei dizer. O que o cristianismo tenta fazer, o que o Islã tenta fazer, é eliminar todos os judeus para que não exista judeus na Terra para falar, no fim a Torá não era dos... Porque pensem, o cristianismo fala, não, a Torá aqui é o Velho Testamento, a Velha Aliança, agora tem a Nova Aliança. Vejam, só essa ideia de Velha Aliança e Nova Aliança, tu estás a dizer que Deus é como nós? Ora gosta de uma coisa, ora não gosta? Ou estás a achar Deus com incapacidade de escolher um povo e de repente, esse povo que me enganei, então, quer dizer, tu estás a tirar todo o poder, né? Tudo aquilo que Deus poderia ver, tu estás a tirar, só numa brincadeira dessa. De falar que, Deus fez aliança com isso, agora já não quer mais, vai fazer aliança com outro. E depois ele não está contente, fez aliança, né? A nova aliança, depois não ficou contente, então aí fez aliança com Mohamed. E depois, ainda como se não bastasse, então, deixa aqui desestabilizar mais um pouco, vou separar a Igreja Católica, vou separar o Islã e vou aqui criar uma quarta religião, que são as sociedades secretas. Não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Aí, isso tem um aspecto muito humano. E esse aspecto de vou escolher você e agora é... Veja só pelo aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Quer dizer, os muçulmanos acreditam que lá vai existir lá o profeta deles, que vai vir guerrear no fim dos tempos e vai ser ajudado por Jesus. Quer dizer, que é coisa mais absurda do que essa? Quer dizer, vai ser... tu vais ajudar alguém que chacinou o teu povo? Não, claro que não, né? Não faz sentido, claro que não. Quer dizer, porque se alguém se esse povo está indo em tua palavra, é chacinado pelo outro, e agora o outro está a sofrer as mazelas, e tu vais lá e olha, vou ter que salvar porque realmente, não, né? Não faz nenhum sentido isso que... coisas assim, é uma questão de... É por isso que eu vos digo, por favor, deem atenção à filosofia. É ela que vai vos trazer grande parte dessas perguntas, responder grande parte dessas perguntas e vai clarificá-los. Por causa do tempo, Jesus não seria moreno
e forte como ele era carpinteiro. Então, será que é pecado representar Jesus? Claro que seria veja, se nós estamos aqui a falar de blasfêmia, tu gostavas de ser representado de uma forma que não é a tua? Mesmo que se fosse, né, que estamos aqui só a tratar de uma questão de imagem. Gostava de ver a tua representação numa coisa que não é tua? Né? Hoje o ego das pessoas assim, vai falar, pastor, tudo bem, se eu me tirar aqui um pouco da barriga, colocar agora, né, com essa onda aí do ginásio, colocar aqui alguns músculos aqui, também com a onda agora da barba, que assim, um pouco mais de barba, pô, ia ficar bem fixe se assim fosse representado no futuro. Claro que não, né? Só isso já está fazendo uma blasfêmia, né? Veja só, que é a pior coisa do que essa, que é tu falar assim, olha Deus, pô, se tu acreditares, né, que Jesus é Deus, então tu fala assim, pô, eu até acredito que tu sejas Deus, mas eu não gosto muito desse teu aspecto, assim, não me agrada muito, então vou te alterar. Pode ser? Estamos bem? Estamos aqui... vejam, são coisas que não fazem sentido e não fazem lógica. Mas foi bastante interessante estar convosco. Eu desviei bastante meu assunto era só para falar da tribulação e da questão do Alexander Dugin. Eu estou fazendo estou aqui a ver vários tópicos, tem várias horas aqui de Alexander Dugin para assistir e eu quero fazer aqui vários tópicos a mostrar o porquê que vocês têm que ter cuidado com o Alexander Dugin. É um sofista, é um filósofo sofista. E não dá para levar ele a sério e é muito perigoso as intenções da Rússia. Deixa eu ver o que o Guilherme disse aqui. Qual seria a sua indicação de livros ou estudos mais específicos para entendermos a vida ou o real significado de estarmos aqui? Ou melhor, o que Deus gostaria que fizéssemos aqui? Essa é uma questão, Guilherme. Se alguém te disser claramente, Deus quer que tu faças isso assado, saia correndo, né? É como no budismo dizem, o próprio Buda deixou uma mensagem a dizer, se alguém aparecer a dizer que sou eu, mate-o. Porque não será Buda, ele tinha consciência de que ele não iria voltar. Então, se alguém te disser, Deus quer isso, Deus quer assado, isso não pode ser uma verdade. O que eu posso vos aconselhar nada melhor do que começar pela filosofia, porque uma boa base de filosofia vai ajudar-vos a pensar melhor, a questionar, porque o importante aqui é questionar. A segunda coisa que é importante aqui é observar. Então, antigamente, o que as pessoas faziam? As pessoas observavam, né? Não tinha livros, né, para falar sobre os pássaros, para falar... Estamos aqui a falar de coisas simples, né? Para falar sobre a natureza. Então, as pessoas observavam, pensavam sobre aquilo e meditavam sobre aquilo e tentavam compreender aquilo. Hoje em dia, a nossa observação, ela também pode ser uma contemplação da natureza, contemplar os outros seres humanos, o comportamento, e nós fazemos as nossas reflexões, tirarmos aqui as nossas conclusões, discutirmos, né, com outras pessoas para tentar chegar ao entendimento. Entretanto, o que se pode fazer nesse momento, a tua contemplação é a leitura. Então, antes de iniciar qualquer leitura, o que eu aconselho é base filosófica bastante forte, bastante sólida, para que tu possas começar a fazer questões e dessas questões buscar a contemplação daquilo que te parece ser verdade. Por exemplo, se eu te disser a Terra não é redonda, mas aqui não estou a querer dar uma de maluca dizer que a Terra é um plano. Mas ela não tem a forma redonda, perfeita. Ela deve ser um pouco mais achatada e um pouco mais elíptica, né? Como se fosse um ovo deitado quase. E aí tu vai falar, mas será? Claro, essa é uma questão muito difícil de conseguirmos fazer a constatação através da observação, porque nós só temos poucas coisas para observar. É a Lua, o Sol e as estrelas. Depois, a nossa mobilidade não é grande o suficiente para que nós possamos, uma única pessoa, observar de todos os hemisférios a posição do Sol, a posição da Lua, a posição das estrelas e dali tentar fazer um mapeamento, apesar que hoje nós já temos coisas assim desse gênero. Então, essa constatação, algumas vezes,
tu não vais conseguir obter a resposta total, não vais conseguir ter a verdade total, mas tu vais ter uma ideia, uma perspectiva. E essa perspectiva, desde que ela não vá contra aquilo que é plausível de ser averiguado, ela será válida como parte da verdade, não sendo ela a verdade na totalidade. Daí os livros, por isso que eu vou repetindo aqui, desculpe se é um pouco longo, o que eu estou querendo dizer comecem pelos livros de filosofia, e os únicos livros que vocês precisam ler nesse momento é Platão. Qualquer livro de Platão, apenas não comecem pela República, porque a República ela já é um compêndio de algumas ideias de Sócrates e que ali estão já mais sintetizadas. Eu aconselharia vocês começarem, por exemplo, um excelente livro para vocês começarem, O Sofista, Platão, O Sofista, Lax, O Banquete, que mais? Parmenides, Tieteto, todo quanto é livro que vocês possam encontrar de Platão, compre e leiam, que eu vos garanto que não será tempo desperdiçado. Isso para vocês começarem a compreender. Depois disso, aí sim, vocês devem voltar à Bíblia e lerem a Bíblia. Não é ler a Bíblia de rajada, mas lerem ela com calma e reflexão. Procure compreender o que é aquelas palavras. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. No princípio era o verbo. Como é que pode existir o verbo no princípio quando Deus nem sequer existia o universo? Quando Deus, apenas essa mente, esse espírito, essa manifestação, ainda estava ao despertar. Qual é a necessidade que o verbo ali faria? Sendo que o verbo, para ser transmitido, ele requer um espaço fechado. Porque se ele estiver num espaço aberto, ele vai se fazer eco. Só que nós, se estivermos no universo, ele não se ouve. Porque não existem ondas, não existem coisas para criar o choque da onda para que ela possa ser refletida, certo? Ela apenas vai. E mesmo que houvesse alguma coisa próxima, para se criar uma ressonância, mesmo assim, ela iria ser distorcida, porque a ressonância iria depender de outra ressonância e iria ser só apenas uma vibração, né? No meio disso tudo, se nós analisarmos o choque das ondas. Então, comecem a ler filosofia, depois migrem para a Bíblia. Por exemplo, leiam essa parte do Pentateuco, que é bastante interessante, mas leiam com calma e reflitam sobre aquilo que ali está. Pronto, esse seria um passo por aqui. Depois, outros livros que aí já vão entrar na camada já do esoterismo, já vão ser coisas mais adiantadas, mas se vocês quiserem, e como hoje já está sendo bastante difundido, se vocês quiserem, vocês podem ler um livro que é muito interessante, que é o Kybalion, que é em português, ou Kybalion em inglês. Também é bastante interessante, que vai explicar aqui um pouco sobre a natureza de Deus, mas também não se iluda que aquilo ali é toda a verdade, porque existe ali dentro falácias, na minha opinião, das versões que eu li, existem falácias a nível filosófico, que não batem, que não conjugam totalmente e não fazem menção a uma verdade, mas eles conseguem dar uma boa ideia. Depois vocês vão ter que vários livros, por exemplo, vai de Helena Blavatsky, quem mais? Eliphas Levi, Mircea Eliade. Se vocês puderem ler, esse autor também é muito bom. Mircea Eliade é um autor muitíssimo bom. Depois vocês vão ter o livro de Enoch, que também é um bom livro, mas é um livro se tu não estás realmente a compreender a parte esotérica, a parte mística, por detrás dessas coisas, ler o livro de Enoch não vai te ajudar muito. Mas eu acho que esse seria o começo, Guilherme. Seria começar a todos os livros filosóficos e depois criar a base de entendimento, criar a base de questionamento bem sólida, para que tu próprio possa se conhecer, porque o primeiro caminho para quem quer entrar na jornada espiritual é conhecer-se. E tu só vais conseguir se conhecer ao fazer questões para ti próprio e saber se essas respostas que tu estás a trazer no imediato, se elas são verdadeiras ou não. Essa é a única forma. Então, esse seria o conselho. Eu tenho também no canal, eu fiz aí, por exemplo, um outro livro que eu aconselho todos a lerem é a História dos Judeus,
que seria esse livro aqui que eu estou a fazer uma série lá no canal no YouTube, que fala aqui sobre a história dos judeus, e é bastante interessante. Eu digo que se houver um cristão que leia os primeiros capítulos desse livro, ele deixa de ser cristão no imediato, né? Se ele tiver um pouco de discernimento dentro daquilo que ele está a fazer. Porque já nos primeiros capítulos vai te mostrar que existem coisas erradas, né? Pronto, seria basicamente isso, Guilherme. Deixaria os livros de filosofia e depois o retomar, de fato, da leitura bíblica, mas de forma com calma e procurando entender, de fato. Então, aquilo que eu estava a dizer, no princípio era o verbo. Isso quer dizer que para se fazer magia tem que se verbalizar. E por quê? Porque os seres espirituais não se comunicam apenas através dos teus pensamentos, eles precisam ser invocados, e é por isso que os seres espirituais têm nomes, existem signos e nomes para se invocar. É isso que quer dizer, só para vocês aqui terem uma ideia de quão profundo é a Bíblia para quem realmente está no caminho místico. É claro que depois existem versões e versões, né? E aqui depois vai te causar aqui algumas traduções católicas não são as melhores, porque elas fogem um pouco do hebreu, e porque também quem traduziu não conhecia muito bem o hebreu, então pegou ali uma coisa qualquer do grego e pensou não tem palavra para isso, vai ser isso, pumba, e meteu lá e distorce. Esse é o problema. Mas mesmo assim ela dá-te um guia. E eu garanto que assim que tu estiveres a entrar no teu caminho esotérico, Guilherme, as coisas irão vir, se for esse o teu caminho, né? As coisas irão te aparecer. E praticar meditação, que não há nada, não se chega a nenhum esclarecimento sem a meditação. Pronto, agora sim, eu agradeço a vossa presença, agradeço as vossas perguntas. Eu irei fechar a sessão de hoje, mas na verdade, o que eu gostaria aqui de deixar para vocês era, de fato, em relação ao Dogen. Vejam lá no meu canal e o quão perigoso é essa ideologia dele, e o que a Rússia está pretendendo fazer é acabar com a liberdade, causar o caos. Esse caos irá causar aí a perda de muitas vidas. Eu volto a dizer, eu tenho a solução para acabar com essa guerra e outras guerras futuras, assim que existir uma vontade por parte da ONU de me ouvir, eu lá estarei. Para já, o que nós tentaremos fazer é preservar o máximo de vidas possíveis, começando pelas nossas, né? Para ser bem sincero, depois que morrermos não vamos ajudar em nada, essa é a verdade. Então, preservarmos o máximo de vidas possíveis e não deixarmos sermos tomados aqui pela ignorância, porque a ideia do Dogen, eu vi que a minha observação que eu faço é que ele não acredita em Deus, ele acredita num credo, ele acredita na instituição como um instrumento de manipulação. E ele usa muito a palavra o espiritual, o espiritualizar, mas ele nunca explica o que é isso para ele. E eu interpreto isso apenas como uma maneira de, as pessoas gostam de ouvir isso, então vamos falar isso. Pronto, é isso que eu interpreto. Pessoal, agradeço pela vossa presença, agradeço pela vossa paciência. Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui, para ser bem sincero. Já deve fazer aqui um bom tempo. Eu vou fechar então essa live e depois, assim que houver tempo, eu vou fazer download e colocar lá no YouTube. Agradeço, muitíssimo obrigado. Lembrem-se mais uma vez, sejam justos na vossa caminhada, sejam justos não em julgar ao próximo, mas em julgar a vós mesmos, e procurem, se cometer algum ato de injustiça hoje, procurem desfazer essa injustiça antes de vocês deitarem, e se não foi possível desfazer essa injustiça que vocês cometeram hoje, no dia de hoje, façam amanhã ainda em jejum, na vossa primeira hora. Diz que ela esteja convosco. Muitíssimo obrigado.